Com as Edites, duas Edites queriam me enlouquecer. Vamos ver então. Olha, tem uma cadeira aqui. Vai pra lá, cadeira. Duas Edites queriam me enlouquecer e destruir o meu relacionamento. Ah, vá, né? Pra variar. Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho hoje 18 anos, sou de São Paulo e irei contar a minha história que aconteceu quando eu tinha 15 para 16 anos. Trocarei os nomes dos lugares e das pessoas caso eu mencione, pois é algo complicado e não quero ser reconhecida, é isso, por nada nesse mundo. Desculpe se é muito longo, mas isso é para você entender a história e não ficar confusa. Ficarei muito grata se você contar. Voltarei aqui uns acontecimentos antes para você entender o resto da história. Ok, vamos lá. Início de tudo. Eu era do Nordeste, porém a minha mãe sempre estava viajando à procura de uma vida melhor, se adaptando nos lugares, procurando emprego, e ela levava eu e a minha irmã, e a minha outra irmã sempre ficava com a minha bisa, por ser bem mais idosa. Ah, tá. Então, uma das irmãs ficava cuidando, acho que é isso, da bisavó, porque ela era bem idosa. Então, a gente chegou a morar na casa de dois parentes. A primeira foi de uma tia da minha mãe em São Paulo. Ficamos lá mais ou menos 6 meses. Eu estudava e imagina como era complicado, pois lá no Nordeste eu ensinava uma coisa e em São Paulo outra coisa, totalmente diferente. Mas eu tinha que me adaptar. Comecei a estudar nessa escola em setembro e, sinceramente, achei que seria difícil conseguir passar de ano. A professora até falou que eu não ia passar, mas depois, olhando as minhas notas, ela viu que eu havia passado e, claro, eu fiquei feliz e surpresa. Mas enfim, não vou dar muitos detalhes. Só explicando aqui que sempre fui muito esforçada e jamais iria deixar os meus estudos por nada, mesmo se eu me casasse. Pois tem gente que tem uma mentalidade um pouco atrasada e acha que só porque uma menina se casa, ainda estudando, vai deixar os estudos por causa do casamento. Comigo isso não funciona. Sempre, desde pequenininha, eu fiz 2 promessas para minha família. A primeira é que jamais iria deixar de terminar os meus estudos por causa de nada. E a segunda é que eu não iria me perder antes de achar o grande amor da minha vida. E graças a Deus, Ana, consegui cumprir as 2. Enfim, voltando à história, consegui passar de ano. E foi tudo de bom. Passado o ano de 2009 para 2010, as coisas na casa da tia da minha mãe... foi ficando tensa. Ela falava mal da gente para os filhos dela e fofocava da minha irmã para minha mãe. E como a minha mãe era um pouco cabeça quente, ia lá e batia na minha irmã. Ou em mim, caso a minha tia falasse de mim também. Minha mãe já chegou a quebrar uma sandália nas costas da minha irmã, coitada. Gente do céu. Sofremos um monte lá e eu e a minha irmã sempre aguentando tudo enquanto a minha mãe trabalhava para tentar nos sustentar. Chegavam a esconder comida da gente, coisa que a minha própria mãe comprava pra gente, tipo biscoito, Danone. A minha tia escondia pro neto dela. Mas tudo bem, só queríamos que ela nos deixasse em paz. Um tempo depois, a minha mãe teve contato com um irmão dela que não o via desde a infância e ela era louca para conhecê-lo. Ela foi lá de moto, sozinha, para conhecer ele. E a família, que por sinal era enorme, família de 10 filhos. E depois de conhecê-los, decidiu ir morar lá comigo e com a minha irmã. É óbvio que no começo foi 1000 maravilhas, mas depois tudo mudou totalmente. Passamos 1 ano lá e voltamos para nossa terra natal em 2012. E claro que quando voltamos, eles ligavam dizendo que estavam com saudades e nos tratavam muito bem. Também falavam que queria que eu fosse visitá-los sozinha e iriam me encher de presentes. Eu só ouvi a minha mãe que dizia que eu tomasse cuidado, que cobra adora dar botes. A novidade. Em 2014, ligaram para minha mãe dizendo que
tinha aberto um programa de jovem aprendiz, que os jovens poderiam trabalhar e ganhar um salário mínimo, e claro que eu fiquei interessada. Eu já tinha 14 anos, já era uma moça e queria ter o meu próprio dinheiro para ajudar inclusive a minha mãe, pois a pensão que o meu pai me dava nunca me ajudou em nada. R$ 190 para uma família, para pagar água, aluguel, comprar comida, não dava para nada. Pois, como você sabe bem, Ana, as coisas não são baratas. Para uma merrequinha dessas que ele mandava, para completar, ele nunca se importou comigo, nem queria que eu tivesse nascido. Só se importava com a filha dele, caçula, que por sinal paga bem mais pensão para ela do que pagou para mim, desde que começou. Mesmo assim, nunca precisei dele para nada, pois o dinheiro nem considerava meu. Era mais para sobreviver no geral. Até tinha cansado das suas promessas ilusórias. Enfim, falei para minha mãe que iria para São Paulo sozinha, para resolver a minha vida de uma vez. Terminar os meus estudos, trabalhar e, quando completasse 18 anos, alugar um lugar para eu fazer a minha vida, por São Paulo mesmo. A minha mãe conversou comigo e me lembrou como foi difícil a nossa vida na casa desse tio, que ele não tinha mudado, embora parecesse. Mas eu insisti achando que, como os filhos dele já haviam crescido, talvez tivessem amadurecido. A minha mãe disse que não era assim tão simples, mas eu insisti até que ela ligou para ele e disse que eu queria ir lá para tentar esse programa aí. E em outubro de 2015 eu fui. Voltando para São Paulo. Toda feliz achando, minha vida agora vai mudar. Até mudou, para pior. Como eu era ingênua no começo, claro, era um amor, mas depois tudo mudou como previsto, óbvio. Tudo mudou depois que voltamos de uma praia que nós fomos no Ano Novo. O meu tio tinha uma filha, em específico, que vou chamar de Margarete. Lembrando que ela tinha 10 filhos. Lembrando que ele tinha 10 filhos, mas essa foi a que mais me atazanou. Ela é a mulher do meu primo. Ela e a mulher do meu primo, Jane. A Margarete era uma peste na minha vida. Ela gostava de me fazer chorar, especialmente quando conheci o meu namorado. Mas já chego lá. No começo era até um pouco tranquilo. Ela tinha umas picuinhas comigo, mas eu nem dava bola. Até que entrei numa escola supletivo. Um amor inesperado. Lá conheci um professor que no começo achou que eu era só uma menina véia, porque me viu toda tímida. Menina véia? Porque me viu toda tímida, desarrumada, de cabeça baixa, olhando por baixo. Ana, eu tinha entrado nesse mundo da vaidade há pouco tempo, eu não sabia me arrumar, passar maquiagem, nem sabia o que era isso, pois a minha religião no Nordeste nunca permitiu. Falavam que eu iria pro inferno se eu fizesse qualquer coisa. Então eu seguia firme o que eu conhecia. Porém, sempre gostei de conhecer coisas novas. Enfim, voltando. Eu realmente era uma menina véia, que nenhum menino se interessaria por mim, por ser tão desarrumada e tão ingênua. Porém, esse professor olhou para mim e começou a me notar depois que comecei a lhe mostrar uns textos que eu gostava de criar. Na verdade, eu lhe mostrei no começo desenhos que eu fazia, pois ele é professor de artes e ele achava legal e me dava dicas de como melhorar e tal. E daí falei para ele que eu fazia textos sobre Deus também, e ele quis ver, e eu comecei a mostrar para ele. Foi aí que começamos a nos aproximar, pois ele era afastado de uma igreja que hoje sigo. Éramos de religiões diferentes, porém ele afastado e eu mais que nunca pegada a Deus. Ele tinha se afastado por causa de uma ex dele, que não vou entrar muito em detalhes, se não se importa. Mas com esses textos, ele foi se aproximando mais de Deus e até que decidiu voltar para a igreja dele de novo. Foi mais por esse motivo que se aproximou de mim no começo. Ele me achava diferente das garotas por aí. Ele ainda era casado, mas seu casamento não ia bem
E foi aí que começamos a conversar, primeiro pelo Face, depois pedi o WhatsApp dele e sempre dava conselhos a ele para tentar se reconciliar com a esposa. Mas estava difícil, Ana. Ela era meio histérica, brigava por tudo com ele. E quando digo por tudo, era por tudo mesmo. Mandava ele procurar outra. Ela não queria ter relações com ele, o que o deixava na seca. E com mais desejos de ter uma mulher que o amasse de verdade. Isso já estava desgastando o casamento deles. Era como se eles fossem irmãos, já estavam dormindo em quartos separados. Tudo isso ele me contou e eu pensava, por que ele contava tanto? Por que ele confiava tanto para contar essas intimidades? E eu com apenas 16 anos, eu não tenho experiência com casamento. Nunca nem tive um relacionamento. Mas sempre tentava lhe ajudar de alguma forma, com palavras. Falava para ele sobre Deus, que ele é tudo em nossas vidas, etc. Ana, sei que entrou muito em detalhes aí, mas para você entender pelo que ele e eu estávamos passando, principalmente ele nesse momento. E porque sei que muita gente iria julgá-lo se não ouvisse a sua história. Mas enfim. Foi meses de conversas até ele sentir que tinha se apaixonado por mim. E claro, eu também por ele. Ele disse que há tempos não sentia nada pela esposa e contou para mim sobre seu sentimento por mim. Eu fiquei um pouco em choque, pois eu sabia o que eu sentia por ele. Eu só não achei que ele sentisse o mesmo por mim, pois nunca fui correspondida nas minhas paixões anteriores e pensei, por que eu seria agora, né? Então nem tinha tanta esperança assim. Mas enfim, ele decidiu se separar. Mas deixei claro para ele que eu não queria que ele se separasse por minha causa. E ele falou para mim que não era por minha causa, mas sim porque ele já estava cansado daquela vida. Beleza, ele já havia pedido divórcio e a ex dele fez um show para não dar. Ué, ela não falava para ele procurar outra? E agora não quer dar o divórcio. Fez um show para não dar o divórcio, falou até em se matar. E outras coisas mais. Enquanto isso, ele me informava o que se passava. Ele me informava o que se passava. Nos víamos apenas 2 vezes por semana na escola, então nos falávamos mais por WhatsApp. Pedido de namoro. Um dia ele chegou na escola, me chamou em um lugar reservado e me contou tudo o que havia ocorrido. Me pediu em namoro, e isso foi dia 24 de junho de 2016. Desde o início, eu lhe falei que eu não queria nada com ele, principalmente se ele fosse comprometido. Como ele já havia se divorciado, eu aceitei. E dia 2 de julho, ele foi pedir ao meu tio, na casa dele, do meu tio. E ele trouxe a minha mãe para conversar junto com o meu tio. Detalhe, a minha mãe estava no sul, em Santa Catarina, e ele trouxe ela para São Paulo. Ele pediu a ela e ainda ao meu tio. Porém, antes de pedir ao meu tio, ele foi na minha igreja e pediu à minha tia. Vou explicar. Em um domingo, ele foi na minha igreja e pediu à minha tia. Ela disse que meu parente mesmo é o meu tio, e ele disse que ia pedir a ele. No outro domingo, ele foi lá pedir e levou a minha mãe junto, e a mãe dele também. Só sei que quando ele chegou lá, todas as minhas primas, em especial a Margarete e a Jane, mulher do meu primo, ficaram falando um monte. Nossa, falaram absurdos, dizendo que aquele tipinho elas já conheciam. A Jane estava toda nervosinha porque ela, no domingo passado, disse para mim que iria conversar com a minha mãe sobre esse cara. E, Ana, você nem imagina. Ela tratou ele como se fosse o pior homem que já existiu na face da terra. Ela falou que ele vivia me dando presentinhos para se aproveitar de mim, coisa que ele nunca fez. Ana, ele nunca me deu presentes antes da gente namorar. Ela disse que ele estava querendo me dominar, que ele era um pedófilo, que ele estava me enganando. Ela falou tantos absurdos dele para minha mãe que a minha mãe ficou com medo
e ligou para mim no outro dia e primeiro perguntou se realmente era isso que eu queria. E eu perguntei por quê. E ela me explicou e mandou os áudios da Jane falando: Ana, ao ouvir aqueles absurdos, eu e meu namorado choramos muito. Claro que ele não estava comigo, mas a minha mãe falou com ele e eu confirmei quem ele realmente era e que tudo não passava de uma mentira horrível. O inferno começa. Depois que ele me pediu em namoro, o meu tio aceitou de boa, mas as filhas dele não. Principalmente a Margarete e a demônia da Jane. Mas eu não estava nem aí. Eu estava feliz que meu romance, enfim, iria começar. Porém, eu não perdia por esperar. A mãe dele chorou quando saíram de lá da casa do meu tio. A mãe dele chorou quando saíram de lá da casa do meu tio. Ela viu como o filho dela foi tratado. E o pior é que eu não podia fazer nada. Falaram um monte de absurdos para minha mãe quando ele foi pedir a minha mão. Disseram que ele iria me engravidar e me abandonar com um filho no colo e outro na barriga. Disseram que eu estava cavando a minha própria cova. Enfim, um monte de barbaridades. Mas a minha mãe não deu ouvidos. A mãe dele, por outro lado, ficou muito abalada. Mas ele falou que iria lutar por mim. Meu noivado. Ele me pediu oficialmente em namoro 2 de julho de 2016 e no mês de agosto ele comprou as nossas alianças e noivamos. Claro que noivamos mais ou menos em segredo. Vou explicar o porquê. A Jane já estava se metendo demais na minha vida, enchendo a cabeça da mulher do meu tio, que vou chamar de Maria. E a Margarete nem se fala, fazia o maior inferno também. Então meu namorado, que vou chamar de Guto, foi no meu tio em segredo e falou que estava pensando em já colocar uma aliança em mim, como um compromisso de verdade. E o meu tio ficou até feliz, pois viu que ele queria coisa séria comigo. E no mês de agosto, noivamos. Porém, nem eu sabia do meu noivado, foi surpresa até para mim. Ele só chegou com um bolo e a mãe dele também foi, e ele chamou meu tio e a minha tia, leu um poema e colocou a aliança em mim. Eu me emocionei, ninguém nunca tinha feito um poema para mim. Era um sonho. E aí uma de minhas primas falou: Nossa, prima, devia ter avisado pra gente ter feito um churrasco e uma festança. Ana, você acha que realmente eles iriam fazer algo pra mim se soubessem que eu ia noivar? Eles não nos queriam nem juntos, imagina se soubesse que a gente ia noivar naquele dia. Iriam fazer o maior inferno pro nosso noivado não acontecer. As coisas pioraram. Liguei para minha mãe e contei a novidade. Ela nos parabenizou e nos alertou. Agora se prepare para o pior. O Guto até sorriu e disse: Agora eles não vão poder nos separar mais. Isso era o que ele pensava. Bom, os dias foram passando e as coisas foram ficando muito pior. O Guto me dava presentes, coisas de higiene pessoal, coisas que realmente eu precisava. Tipo blusa de frio, e eu não tinha, e o pouco que eu tinha, a Margarete ia lá e rasgava. Pra você ter ideia do quanto ela me odiava, um dia ela falou na frente de todo mundo, do pai, da mãe, dos irmãos, enfim. Falou que se eu morresse naquele momento, ninguém sentiria falta de mim, a não ser o Guto. E sabe o que a família dela falou? Porcaria nenhuma, ficaram tudo rindo, feito um bando de babaca. Ela rasgava toda a roupa que eu ganhava. Uma vez a minha sogra me deu uma blusa, mas por coincidência ela comprou uma igual à da minha cunhada e levei a blusa errada para casa. Quando cheguei lá, que coloquei nas minhas coisas, fui ao banheiro e voltei. A Margarete estava na cama e a blusa tinha sumido das minhas coisas. Eu olhei para ela e ela estava mexendo no celular e rindo feito uma... Quando comecei a procurar e achei dentro da caixa do irmão dela, bem amassada, como se quisesse esconder de alguém naquele momento. E ela me xingava de um monte de coisa, me chamava de ridícula, piolenta, entre outras coisas. Tudo isso depois que chegamos da praia do Ano Novo. Eu irei mostrar uma foto, ela mandou uma foto. Irei mostrar uma foto de nós duas, que foi o que deu início à confusão toda.
Só peço para, por favor, não mostrar a foto. Não vou mostrar. Bom, enfim, voltando aos acontecimentos, outras vezes o Guto havia comprado creme de hidratação para o cabelo, creme de depilação e várias coisas de higiene, absorvente, várias coisas mesmo, e tudo isso foi sumindo das minhas coisas, Ana, tudo! Coisa que só consegui obter depois que comecei a namorar, porque antes, quando eu menstruava, tinha que usar papel higiênico. Jura que nem absorvente? Eu tinha que usar papel higiênico e quando não tinha, eu me virava de outro jeito. Então você só foi ter absorvente depois que começou a namorar? Ele que te dava? No começo, eu até emprestava as minhas coisas, mas elas desperdiçavam muito. Sério, não usavam, simplesmente desperdiçavam. E quando as minhas coisas acabavam, que eu ia pedir emprestado um pouco deles, eles não me davam. Então passei a guardar bem as que eu tinha, até que ela começou a pegar sem pedir, que eu já acho que é roubo. O Guto tinha comprado uma mala para eu guardar as minhas coisas, porque eu não tinha guarda-roupas, e comprou um cadeado, e toda vez o cadeado aparecia quebrado. Aí ele comprou um cadeado com senha, e ele aparecia quebrado também. Então ele decidiu comprar daqueles cadeados de fechar portão. E dessa vez o que apareceu quebrado foi o zíper da minha mala. Mas claro que o meu tio falava que eu queria só colocar a culpa na filha dele. Foi onde tudo piorou mais ainda. Ela fazia tanto inferno na minha vida que já estava entrando em depressão. E sabe o que é pior? Ela roubava as minhas coisas e dizia que era eu quem estava roubando dela. E ele acreditava. Muitas vezes eu via ela Muitas vezes eu a via com minhas coisas. Falava pro meu tio e pra minha tia. E eles falavam que eu estava querendo arrumar confusão. Uma vez a própria irmã dela, que vou chamar de Barbie, ouviu a canalha dizer a uma amiga dela que ela tinha pego um batom meu. E quando eu falei pro meu tio, ele disse que era mentira da Barbie. Que ela estava só querendo arrumar intrigas. Nem na igreja a Margarete me deixava em paz. Ela sempre estava querendo me diminuir. Quando eu ia cantar no púlpito, ela ia lá no som da igreja e desligava o meu microfone, fazendo com que eu me esguelasse na igreja. E o pior é que a minha garganta ficava por um fio e eu desafinava. Minha apresentação ficava horrível. Ela não deixava eu sentar em qualquer lugar nos jovens. Sempre ela que tinha que escolher onde eu ia sentar. Uma vez o Guto me deu um celular na primeira semana de namoro, porque o meu já estava velhinho. Ele comprou película e tudo. Eu deixei o celular carregando no outro dia a película tinha sumido. E nem me recordo quantos carregadores ele já me deu. E ela roubava de mim toda vez que eu deixava carregando. Além de ter roubado meu cartão de memória, e se eu tinha uma música no celular que ela gostasse, era capaz de me matar. Hã? E se eu tinha uma música no celular que ela gostasse, era capaz de me matar. Como assim? Sobre o carregador, eu falo isso porque uma vez ela e a irmã dela, menor, tava na cozinha e eu coloquei o celular para carregar. Ela cochichou alguma coisa no ouvido da irmã e a irmã concordou. Quando eu saí para fazer algo que estava voltando, eu a vi correndo com algo escondido na mão em direção ao guarda-roupas dela. Quando fui olhar na cozinha, o meu carregador tinha sumido e a irmã menor estava rindo. Nessa altura, o meu tio já estava contra mim e claro que se eu dissesse que ela tinha pego, ela ia dizer que era dela e ele iria falar um monte para mim. Ele sempre falava para Maria, a mãe dela, mandar eu fazer alguma coisa. Quando eu ia fazer, ela ia lá, roubava as minhas coisas e ninguém nunca acreditava em mim. Detalhe, ela era uma baita preguiçosa que só mandava e os pais comiam na mão dela. Até que um dia decidi colocar meu celular para carregar na igreja, pois o Guto tinha me dado outro carregador. Então,
Cadê? Então, como eu não conseguia carregar meu celular em casa, eu tentei colocar para carregar na igreja. E o pior é que era perto dela, mas não tinha outra opção. Então, quando fui orar, ela pegou meu celular e tacou no chão. E eu me desesperei. Até a amiga dela achou aquilo um absurdo. Achou que ela estava indo longe demais. Eu chorei muito, não por causa do celular, mas porque ela estava me infernizando. Até lá na igreja, Ana. Eu já não suportava mais. Eu estava com os nervos à flor da pele. Ela batia a porta na cara do Guto quando ele ia me ver. Ele sempre tentando se aproximar da família e todos rejeitando ele. Ele comprava bolo, pães, suco. Eles comiam, mas tratavam ele mal. A Margarete o tratava feito um animal. Eu chorava por vários motivos. Eu já estava quase com depressão ali naquela casa. Uma vez, o Guto estava indo para a casa dele quando eu fui lá no carro dele dar um último beijo de despedida. Quando eu estava voltando para casa, ele viu um vulto negro indo atrás de mim. Passou por mim e foi direto para a casa do meu tio. Eu estava tendo crises de tanto passar nervoso e isso já estava refletindo em meus sonhos. Uma vez eu fui dormir e sonhei que eu passava muito mal. O Guto tentava me dar remédio, mas eu não conseguia engolir. E eu não estava mais conseguindo respirar. Eu estava babando uma baba grossa. E quando acordei desesperada, meu travesseiro estava todo babado. E não era pouco, hein? Eu realmente estava sentindo tudo aquilo enquanto eu dormia. Eu contei para o Guto e ele disse que era reflexo de tudo que eu estava vivendo. Ana, a Margarete tinha mudado a cabeça do meu tio de um jeito que eu não sei explicar. No começo ele estava aceitando a ideia de eu me casar, mas depois ele não quis mais. Dava desculpas de que eu iria abandonar os estudos e me ameaçava caso eu continuasse com aquela ideia. Detalhe, a filha dele, a Barbie, já estava noiva de um cara há 6 anos. E quando eu disse que ia noivar em tão pouco tempo, ela também ficou contra mim. Sinceramente, eu estava pensando em demorar um pouco a me casar, mas com tudo que eu e o Guto estava passando, não estávamos mais suportando. O Guto estava entrando em desespero também, estava tendo crises, ele nunca havia passado por isso. Eles começaram a nos perseguir. A gente não podia sair nem para um mercado que tinha perto da casa do meu tio sem que eu levasse a minha prima menor, aquela que ajudou a Margarete a roubar meu carregador. Quando o Guto me levava para a escola, elas nos seguiam e inventavam um monte de coisas para o meu tio, que me proibiu de ir com o Guto. E o pior, eu morava mais ou menos meia hora de distância da escola. E a Maria fazia comida, mas acabava num instante porque os filhos demoravam tudo. E eu entrava na escola às 7. Como? Peraí. A Maria fazia comida, mas a comida acabava num instante, porque os filhos dela devoravam tudo. Eu entrava na escola às 7 da noite e tinha que sair de casa a pé 6h50. 10 minutos. Ou seja, eu não conseguia comer em casa e não conseguia comer na escola. Porque quando eu chegava, todo mundo já estava na sala e a comida na escola já tinha acabado. Eu emagreci muito, muito mesmo. Estava passando o maior inferno. E sabe o que é pior? A Jane me chamava para ajudar ela na casa dela e começava a falar mal das filhas do meu tio. Ela era falsa e fofoqueira e eu só ouvia. Depois ia dizer para elas e para Maria que eu estava falando mal delas, sendo que ela era quem falava. A Maria muitas vezes queria que ela tirasse respostas de mim fingindo ser uma amiguinha. Outra vez, ela chegou perto de mim enquanto eu estendia as roupas e perguntou se a minha sogra era macumbeira. Eu olhei para a cara dela e mal respondi. E mal respondi que não, óbvio, já estava de saco cheio dela. Então ela continuou dizendo que havia sonhado que eu estava dançando no meio de uma macumba. E eu nem aí pro que ela falava, nem dei ouvidos. Só sei que eu comecei a bloquear eles do meu Facebook. Comecei a me afastar. E elas falaram pro meu tio que começou a gritar para mim e pro Guto. Agora é só o Guto que é sua família?
Você abandona sua verdadeira família para considerar um palhaço desse? E o coitado do Guto ficava só calado, porque se a gente falasse qualquer coisa, seria capaz do meu tio separar a gente, como já ameaçava várias vezes. Eu sei que sou família desse povo, mas eu não gosto disso. Elas viviam me vigiando, até quando eu ia falar com a minha mãe. A Jane ficava escondida, escutando o que eu estava falando com a minha mãe, para ir falar para Maria e as filhas. Um dia peguei ela no flagra e gritei: "O que você quer?" E ela inventou uma desculpa de que ia pegar as roupas do varal, gritando comigo também. Tudo mentira. Quando cheguei lá embaixo, ela estava falando para Maria e as filhas que eu fui grossa com ela e eu já estava me cansando disso. Meu tio estava tão mudado para mim que eu não podia fazer nada. Por exemplo, uma vez eu estava na sala de boa e a filhinha dele, a Margarete, tinha chegado da academia e deitou na cama e ficou papeando com as amigas dela. Eu fiquei lá por quase meia hora quando decidi ir tomar banho. A filha dele falou que ia primeiro. Bom, eu não dei ouvidos e fui, porque eu já tinha pego a minha roupa, a minha toalha e já estava entrando. E outra coisa, ela estava lá de bobeira, sem fazer nada, até eu levantar e ir. Então ela foi falar pro pai dela que a roupa dela já estava lá dentro e mesmo assim eu fui. Gente, e sabe o que estava lá dentro? Roupas sujas no chão, molhada, fedida, ou seja, mais uma de suas estúpidas mentiras. Quando saí do banheiro, meu tio foi falar um monte pra mim, quase querendo me bater. Falou pra mim... Meu tio tava quase querendo me bater. Falou pra eu parar de querer arrumar confusão, que a casa não era minha. Ana, eu já não aguentava mais. Toda vez que eu ia tomar banho, mal eu entrava no banheiro e essa fulana ia bater na porta. E não era batendo educadamente, não. Era querendo derrubar a porta. E quando eu ia sair, ela me empurrava, quase me derrubando no chão molhado e sujo. Aquilo me dava um ódio tão grande que eu corria pra laje e chorava feito uma idiota. Meu tio me proibiu de sair para qualquer lugar, até para entregar currículo. Nem no dentista ele me deixava ir. Sempre ameaçando me separar do Guto. Ele já havia falado que ia matar o Guto. E eu chorava com tudo isso. Eles queriam me levar para bem longe, tomar o meu celular e nunca dar notícias de mim pro Guto. Mas antes disso acontecer, o Guto trouxe a minha mãe para São Paulo e nos casou. E nos casou? Como assim? O Guto trouxe a minha mãe para São Paulo e nos casamos. Acho que é isso. Eu com 16 anos e não me arrependo, Ana. Eu tô muito feliz, graças a Deus. Eu tenho uma amiga da igreja que era uma irmãzinha de 50 e poucos anos, amiga da Maria também. Fiquei sabendo por ela que depois que eu saí de lá, tudo desandou na casa do meu tio. O pessoal que ia para a igreja começou a parar de ir. Só quem estava indo era a Maria. A Jane não quis mais ir porque um cara mandou ela ficar com o filho dela no colo, pois igreja não era lugar de bagunça. Por isso ela se irritou e saiu da igreja. O marido dela saía e voltava tarde com cheiro de perfume de mulher e marca de batom na roupa. Isso eu ouvia ela muitas vezes chorando e falando para Maria. A igreja fechou. A minha prima mais velha começou a beber muito e começaram a ter muitas brigas naquela casa. Hoje já não sei mais nada deles. Porém, parece que a Margarete ainda quer ter algum contato comigo, pois ela mandou mensagem no meu número, coisa que jamais dei a ela, e claro que não respondi, né? Não sou tão otária assim. Eu não sei se é arrependimento ou se é só curiosidade para saber como tá a nossa vida, Ana. Pois depois que publiquei no Face que estava grávida, com certeza eles ficaram bastante curiosos. Não duvido que sempre ficaram futricando a nossa vida para saber se estávamos felizes e sempre fiz questão de mostrar que depois que saí de lá eu tô muito bem, obrigada. Tô muito bem casada, tô grávida e o melhor, nosso bebê vai nascer em um ambiente de amor, longe de inveja ou de intrigas. Eu sei que não tem nada de assombroso,
Mas isso é para você ver até onde vai a crueldade do ser humano por causa de ódio, de inveja, pois ela sempre fez isso. Porque ninguém nunca foi lá fazer o que o meu marido fez por mim e nunca ninguém passou pelo que meu marido passou comigo. Se fosse outro, teria desistido. Ele podia ter procurado qualquer mulher, mas ele escolheu sofrer até o fim comigo. Para mim, isso que realmente é amor. Eles viam isso na gente, por isso que nos perseguiam tanto. Mas enfim, vencemos com a ajuda do Pai Celestial. Até hoje ela nunca arrumou um namorado. E ela tinha 25 anos quando eu saí de lá. Dá para imaginar? Espero que tenha gostado do relato, obrigada por ler. É bom sempre lembrar que o rancor e a inveja não te levam a lugar nenhum, só a destruição. Lembrando também que o que você faz volta 3 vezes pior. Nunca desejei nem desejarei mal nenhum a eles. Mas espero que eles reflitam tudo o que fizeram e, se não tiverem capacidade para isso, pelo menos não façam isso com mais ninguém. Nunca esperei que nenhum deles viessem pedir desculpas, eu só quis ter paz na minha vida e Deus me concedeu isso quando me casei. Hoje tenho minha casa, meu esposo, meu filho que vai nascer logo logo, além de ter uma sogra maravilhosa, uma segunda mãe para mim. Posso dizer que ganhei na loteria com uma sogra dessas. Eles viviam falando que a minha sogra era uma cobra igual a mim. Bom, agradeço, pelo menos é uma cobra mansa e maravilhosa. Eu queria conhecer mais cobras desse tipo. Brincadeira à parte. Hoje sou realizada, embora meu destino foi bem diferente do que eu havia planejado, mas agradeço a Deus por ter reservado isso para mim. Bom, Ana, é isso. Que Deus abençoe a você e a família linda que você construiu. Fiquem com Deus e obrigada mais uma vez pela paciência. Admiro muito o trabalho de vocês e sou super fã do canal, sempre assistindo relatos ao vivo. Adoro os relatos das edits que você conta. Isso me deu esperança para contar um pouco do que eu passei. Elaia! Gente do céu. Pois é, né? A gente vê muito disso, né? Quando a gente escuta algumas coisas, você fala, não é possível, não é possível. Ai, meu Deus, mas é possível. Ai, vai entender a cabeça das pessoas. Mas, na verdade, eu acho que o ambiente já era difícil no meio deles. E eles acharam um saco de pancadas, que foi ela, né? Tipo, assim, eles viraram o problema deles, acharam um alvo, sei lá, vamos futucar essa aqui que chegou, que não é da família, mas não é, ali no meio. Então vamos atacar. Aquela hora que você saiu, eles ficaram talvez sem ter aonde atacar, perderam o saco de pancadas e aí começou entre eles e sei lá, a coisa piorou ali, porque ali já nunca estiveram bem ali naquela família, aposto. Tantos filhos,